Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, para você também torcedor do Paysandu, seja bem-vindo ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando no estádio da Curuzu, o Goiás empatou com o Paysandu 1-1 pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste vídeo eu vou fazer para vocês uma análise deste duelo que manteve a invencibilidade do Goiás, mas tirou do time esmeraldino a possibilidade de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Logo depois da vinheta de abertura, eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62, com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito? Se inscreva, ajude a fortalecer essa comunidade dedicada ao futebol goiano, deixe o seu like para valorizar o nosso trabalho. Se quiser colaborar um pouco mais, seja membro do nosso canal com apenas R$ 4,99 por mês, você ajuda a manter esse projeto de pé. E fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação abrilhanta, a sua participação enriquece esse canal de opinião. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. No Instagram, o perfil é @luteimagazine, como aparece aí no banner, e o WhatsApp é o 99402 7562. Bem, o Goiás e o Paysandu empataram por 1-1. O Paysandu vencia até os 39 minutos do segundo tempo, quando o Goiás chegou ao empate. Um jogo com várias alternativas, com várias mudanças de controle, 11 contra 11, 11 contra 10, 10 contra 10. Foi um jogo, sem dúvida, bastante dinâmico na capital paraense. Vamos primeiro começar com os dados, depois a gente entra na análise do jogo. Tá bem? Vamos conferir aí os números da partida. Posse de bola, 45% para o Paysandu, 45,3%, 54,7% para o Goiás. Finalizações, 4 do Paysandu, sendo 2 no gol, 15 do Goiás, sendo 3 no gol. A precisão nos passes, 88% para o Paysandu, 90% para o Goiás. Cruzamentos, 21 de cada lado. O Paysandu acertou 2, o Goiás acertou 1. Os lançamentos, 30 do Paysandu, 12 corretos, 38 do Goiás, 10 corretos. Desarmes, 9 da equipe paraense, 16 do time goiano. E os escanteios, 4 para o Paysandu, 5 para o Goiás. Agora vamos conferir a escalação esmeraldina, como é que o Goiás jogou, quem entrou, quem saiu nas alterações do técnico Márcio Zanardi. Tadeu no gol, o Lucas Ribeiro, o Edson, o Edson que saiu para a entrada do Juninho, e o David Duarte. Lá na frente o Diego, o Marcão que saiu para a entrada do Brenner Herculano, o Rafael Gava que foi expulso e o Sander que deu lugar ao Cristiano. O Wellington que foi substituído pelo Luiz Henrique, o Thiago Galhardo que foi trocado pelo Alejandro e o Paulo Baia. Essa foi a formação do Goiás durante o jogo diante da equipe do Paysandu. Agora vamos conferir o mapa de calor. Aí está o mapa de calor do Paysandu. O Paysandu teve uma posse de bola boa no primeiro tempo, mas no segundo tempo, com apenas 10 homens e vencendo o jogo, diminuiu muito essa posse de bola, mas a gente observa aí algo que foi muito nítido e claro no jogo. O Paysandu explorando muito o lado direito do seu ataque, lado esquerdo da defesa do Goiás, inclusive vamos falar isso daqui a pouco. O Goiás teve muitas dificuldades na marcação por aquele lado, inclusive o gol do Paysandu se origina por ali. Já o mapa de calor da equipe do Goiás, aí está. O Goiás teve muita posse de bola na intermediária, mas não conseguia ter uma presença mais forte próxima à área do Paysandu. Eu vi o Goiás fazendo ataques mais diretos, um controle de bola, mas fora do cinturão de marcação do Paysandu. O Paysandu marcava ali da intermediária para trás, principalmente no segundo tempo, e o Goiás ficava contornando esse cinturão de marcação sem muita penetração, e isso fica claro aí também neste mapa de calor que eu trouxe para vocês. Então agora vamos falar aí do jogo tecnicamente. No pré-jogo eu havia ressaltado a dificuldade do jogo e muito provavelmente essa pressão inicial do Paysandu por jogar dentro de casa e por ser um time do técnico Hélio dos Anjos. Aquela pressão inicial do Paysandu, ela seguiu um roteiro já esperado.
O que poderia fazer diferente era o Paysandu conseguir ou não abrir o placar nessa pressão. E o Paysandu conseguiu abrir. Ele conseguiu êxito na sua pressão, 19 minutos. O lado esquerdo da defesa do Goiás aí não é só o lateral, é todo o encaixe. Ali por várias vezes eu vi 3 contra 2 ou 3 contra 3, mas sem os encaixes corretos. Inclusive no gol é assim, o Goiás tinha 3 defensores, o Paysandu tinha 3 atacantes, mas o encaixe não estava bem feito. E aí saiu o cruzamento e o Nicolas ganhou no meio da área para fazer o gol da equipe do Paysandu. E depois disso, o Paysandu ainda teve mais alguns minutos de um certo domínio, até ali por volta dos 25 minutos do primeiro tempo. O Paysandu muito bem no jogo, mas a partir dos 30 minutos, 27, 28 minutos do primeiro tempo, o Goiás já começou a exercer um controle da partida, pelo menos a ter um controle da bola e a manter o Paysandu distante do seu gol, mesmo que o Goiás não criasse aí grandes oportunidades. Uma finalização ali de fora da área, que o goleiro Matheus, aliás, muito inseguro, né, o goleiro do Paysandu, achei que o Goiás poderia ter explorado isso um pouco mais. Você vê assim, ele erra muito na saída de gol, nas próprias defesas que ele fazia, ele parecia estar com um certo receio, mas o Goiás explorou pouco essa finalização de fora da área, que eu imagino que poderia ter sido algo interessante durante o jogo. E já no finalzinho do primeiro tempo vem o lance que muda a partida por um período, que foi a expulsão do Edilson. Eu fico pensando às vezes, né, o que é que o jogador tem na cabeça, né, dar uma entrada como aquela na intermediária e aí vai expulso, prejudica o seu time, mas a expulsão foi justa, né, ele vem por cima da bola num carrinho e ficou ali um 11 contra 10. Nesse ponto, né, aí vai para o intervalo, o técnico Márcio Zanardi tira o Edson e tira o Sander, coloca o Juninho, né, abrindo mão dos 3 zagueiros, passando a trabalhar com 3 volantes e o Cristiano no lugar do Sander. A substituição do Edson pelo Juninho foi uma substituição para explorar a vantagem numérica que o Goiás tinha. A substituição do Cristiano no lugar do Sander foi por deficiência técnica. O Sander fazia uma partida muito fraca até aquele momento, no primeiro tempo do jogo. O Goiás, aí pode haver divergências. O Goiás soube ou não soube jogar no 11 contra 10? Eu tenho para mim que soube, pelo menos nos primeiros minutos. Porque se até ali por volta de 12, 15 minutos do segundo tempo, o Goiás criou 3 boas oportunidades, 2 muito claras e uma oportunidade, vamos dizer assim, que poderia ter saído o gol, mas não era aquela oportunidade claríssima. Uma com o David Braz, que cabeceia para fora, numa saída errada do goleiro do Paysandu, que eu citei há pouco a participação dele. Uma chance do Baia cara a cara com o goleiro. Achei que a bola deu uma subidinha na hora que ele foi bater nela, mas não pode perder um gol daquele. E uma outra finalização do Paulo Baia da entrada da área, que o goleiro ficou só olhando e torcendo para que a bola fosse para fora, como ela acabou indo. Depois, com as substituições, o Paysandu conseguiu encaixar a marcação, controlou as chegadas do Goiás e veio a expulsão do Gava. Uma expulsão boba, né? Porque tomou um cartão amarelo por reclamação. Num jogo como esse, o adversário já tem um jogador expulso, evita a reclamação. 2 jogadores do Goiás tomaram cartão numa jogada só. O Marcão fez a falta, tomou o cartão pela falta. O Gava tomou o cartão pela reclamação. Depois ele matou uma jogada e o lance era mesmo para amarelo, porque ele não vai na disputa da bola, vai só no corpo do jogador e acabou merecidamente sendo expulso. E aí o jogo voltou a se equilibrar. O Paysandu se encheu de empolgação, mas isso durou pouco tempo. Logo o Paysandu se postou novamente para defender o resultado. O Márcio Zanardi fez mais 2 substituições. Brenner Culano entrou no jogo, Alejandro entrou no jogo e eles conseguiram dar uma dinâmica diferente, voltaram a dar vida ao ataque do Goiás e o Goiás chegou ao empate numa jogada de 2 jogadores que entraram. O Juninho, uma característica dele, né, ele fez muito isso no Goiânia, essa arrancada ali da entrada da área, por muito pouco ele não faz um golaço. Nesse lance o Matheus foi muito bem, fez a defesa, mas o rebote sobrou para o Brenner Culano, que fez o gol da equipe esmeraldina, 1-1, e acho que o Goiás merecia o empate, né, pelo desempenho, pelas oportunidades criadas. Lógico, eu não trabalho muito com esse negócio de resultado injusto e justo. Eu trabalho com eficiência e falta de eficiência. Mas o Goiás conseguiu fazer um bom segundo tempo
e merecia chegar ao empate como acabou chegando. Aqui uma questão do Breno, sabe? O Breno comemorou muito, vibrou muito, ótimo, né? Isso demonstra envolvimento, demonstra dedicação. O Breno é um jogador que eu gosto, já o elogiei aqui. Eu sei que tem muitos torcedores do Goiás que não gostam desse jogador, mas eu acho que é um jogador interessante, brigador, um centroavante que dá muito trabalho para a defesa, faz gols. Mais um ponto, Breno, não não agrida símbolos de outra agremiação, sabe? O Breno foi lá, depois já tinha feito gol, arrancado a camisa, comemorado, feito gestos, ele vai lá e dá uma voadora na bandeirinha do Paysandu. Pra que aquilo? Sabe, aquilo é uma atitude desrespeitosa. O torcedor esmeraldino não gostaria que ninguém desse uma voadora na bandeira do Goiás, como não gostou o dia que o Alain Mineiro cuspiu na bandeira do Goiás. Então não faça isso, porque aquilo ali é um símbolo importante para muita gente. Aquilo ali tem importância para muita gente. Então comemore, extravase, grite, pule, enfim, há maneiras, mil e uma maneiras de você jogar para fora a alegria de fazer um gol. Tem que comemorar mesmo, mas não faça aquilo com um símbolo de outra agremiação, não faça aquilo com um time popular, com um time a paixão de muita gente, como é o caso do Paysandu. Mas seguindo aqui com a nossa análise do jogo, falando taticamente, uma coisa que eu gostei no Zanardi, ele não foi passivo. Tem treinador que às vezes o adversário perde um jogador, ele se acomoda lá e fica esperando as coisas acontecer, na base da maioria numérica. Eu gostei que o Zanardi mexeu no time. Ele vem trabalhando nesse esquema com 3 zagueiros desde o início do campeonato, né? É um sistema claramente ele gosta muito, mas assim que o Paysandu teve, ele esperou o intervalo, claro, porque no intervalo não conta um tempo de parada para você fazer a modificação, e ele abriu mão, sem pensar 2 vezes, abriu mão do esquema 3 zagueiros para ter mais força no meio campo, para empurrar o Paysandu para trás. Depois ele tira o Galhardo, que é uma das estrelas do time, põe o Alejandro, que entrou bem no jogo, põe o Breno Herculano, e as modificações dele, elas revitalizaram o ataque do Goiás, que tinha perdido força depois daqueles minutos iniciais do segundo tempo, e conseguiu voltar a dar um vapor no Paysandu nos últimos lances. Antes do gol havia um cruzamento da direita do Alejandro, que o David Braz quase fez o gol. Então eu gostei do trabalho do técnico Márcio Zanardi. Ele fez o que precisava fazer para tentar buscar. Às vezes os jogadores erram, né, às vezes acertam, isso é do jogo. Mas o treinador, ele é responsável por estratégia. O que eu cobro do treinador é estratégia, é postura buscando resultado. E isso o Zanardi ele teve participação nesse empate para a equipe do Goiás. Então, taticamente nós vimos um Goiás num 3-4-3, depois o Goiás num 4-4-3, num 4-3-3, né, quando ele vem no segundo tempo ali com 3 volantes. Depois ele põe mais um atacante e aí o Goiás fica num 4-2-4, terceiro esquema que ele utilizou. Depois o Goiás perdeu um jogador, né, aí não teve como ficar no 4-2-4, ele passou para um 4-2-3, vamos dizer assim. Mas ele mexeu bastante na equipe esmeraldina. Então, a atuação dos jogadores do Goiás, Tadeu seguro, né? Achei que o gol ele demorou para reagir, talvez se ele tivesse reagido um pouquinho ele tivesse conseguido fazer a defesa, mas não foi uma falha, né? A bola acabou indo longe dele. O Diego, uma partida mediana. O trio de zagueiros do Goiás também classificou como uma partida mediana. O Sander não foi bem, Cristiano foi um pouco melhor no segundo tempo, Marcão regular, Gava foi infantil, uma expulsão infantil dentro do jogo. O Wellington apareceu pouco, Paulo Baia mal no jogo, tropeçando na bola, errando passes, errou um gol, que é uma oportunidade muito boa. Ele tenta, né? Ele é um jogador que não, mesmo as coisas errando, ele está lá tentando.
Ele é um jogador que não se omite do jogo, isso é uma virtude, mas ele errou muito nessa partida. E o Galhardo foi bastante discreto no jogo de hoje. Alejandro entrou muito bem, Herculano entrou muito bem, Juninho entrou muito bem, Cristiano entrou bem. Então as substituições que o Zanardi fez, o West praticamente ganhou em todas elas. Quem entrou jogou melhor do que quem saiu. Então isso é um ponto positivo dentro do elenco propriamente dito. Para a gente encerrar, vamos ver aqui como é que ficou a tabela de classificação. O Goiás caiu de segundo para terceiro, foi ultrapassado pelo Santos, que agora é o líder. O Sport perdeu a invencibilidade, é o segundo com 12, o Goiás o terceiro com 11, Vila Nova o quarto com 9. Então o time esmeraldino na terceira colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste momento, o Goiás agora vem para um jogo dentro de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que inclusive está na zona do rebaixamento. O Botafogo, com a derrota dessa rodada, ele entrou na zona do rebaixamento, é o 17º colocado. O Botafogo, que aliás o Botafogo não perdeu, o Botafogo empatou com a equipe da Chapecoense dentro de casa. Beleza? Então essa é a minha análise desse empate entre Paysandu e Goiás. Para mim um resultado regular, tá bem? Foi um empate com gosto de empate. Vamos colocar desta forma. Lógico que o gol no final dá um sabor mais adocicado a esse empate, mas na avaliação geral do resultado, eu acho que foi um empate com sabor de empate. Antes de sair, deixa o seu like aí para valorizar o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Meu grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no Futebol 62, o jornalismo do século XXI.